Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aula sobre matrizes. Antes de ser suspensa as aulas, a gente já tinha iniciado esse conteúdo, mas não deu tempo para a gente finalizar. Como eu sei que vocês também não lembram mais, então eu vou começar desde o início. O que são matrizes? Matrizes, de forma simples, a gente pode dizer que é uma tabela formada apenas por números e que eles são escritos dentro de dois colchetes. A gente classifica as matrizes de acordo com a quantidade de linhas e de colunas. Essa matriz, por exemplo, a matriz A, é uma matriz 2 por 3. O que é que significa uma matriz 2 por 3? Significa que essa matriz aqui, ela possui duas linhas e possui 3 colunas. Duas linhas e 3 colunas. A matriz B aqui, a gente já pode classificar ela como uma matriz 3 por 1. Por que 3 por 1? Porque a gente percebe que ela tem 3 linhas, ó. 1, 2, 3. E quantas colunas? Apenas uma. Então, a matriz 3 por 1. A matriz C, a gente tem uma matriz 3 linhas por 2. Por que por 2? Duas colunas. Então, sempre vai ser nessa ordem. Primeiro a quantidade de linhas, depois a quantidade de colunas. Representação de matrizes. Aqui a gente tem uma matriz A, 2 por 3. O que é que significa 2 por 3? Duas linhas, 3 colunas. E a gente vai dar nome a cada elemento dessa matriz. Esse elemento aqui, a gente chama ele de elemento A11. Por que A11? Porque ele está na primeira linha, primeira coluna. O 4 seria o elemento A12. Por que A12? Primeira linha, segunda coluna. O elemento 3 aqui, o número 3, vai ser o nosso elemento A13. Por que A13? Primeira linha, terceira coluna. E aqui embaixo, A21, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. O elemento 0 está na segunda linha e está na segunda coluna. Então, o elemento A22. Para finalizar, o número 2 aqui seria o elemento A23. Então, cada elemento a gente pode numerar da seguinte forma. Se eu pegasse a matriz C aqui e perguntasse para vocês qual seria o elemento A21, matriz C, qual seria o elemento A21? O elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Seria o elemento 4. Quem seria o A32? Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Seria o 7. E assim sucessivamente. Regra de formação de uma matriz. Regra de formação de uma matriz. Se a gente pedisse aqui, ó, escreve a matriz A e J 2 por 3, em que A e J é igual a 2 vezes I mais J. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, ó, trata-se de uma matriz 2 por 3. O que é que significa isso? A matriz tem duas linhas e 3 colunas. Vou montar uma matriz genérica aqui, ó. A1, primeira linha, primeira coluna. A12, A13, A21, A22, A23. O que é que a gente tem aqui? Uma matriz, duas linhas, 3 colunas, da maneira que a gente queria aqui, ó. Matriz 2
por 3. E agora, seguindo essa regrazinha aqui, ó, que a gente chama de regra de formação, a gente vai começar a procurar cada elemento dessa matriz, certo? A determinar cada elemento. Vamos começar com o elemento A1, 1. Perceba o seguinte, ó, no lugar do I aqui, eu estou colocando 1. No lugar do J, estou colocando 1. Então, da mesma maneira, eu vou seguir aqui. Ó, no lugar desse I, eu vou colocar 1. No lugar do J, eu vou colocar 1. Então, vai ficar assim. 2 vezes I, no lugar do I, 1. Mais J, que no lugar do J, 1. Lembra que tem que fazer a multiplicação primeiro. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 mais 1. O elemento A1, 1 seria 3. Vamos para o elemento A1, 2, seguindo nessa ordem. A1, 2. Perceba agora que no lugar do I tem um 1 e no lugar do J tem um 2. Então, eu vou seguir da mesma maneira. No lugar do I agora eu vou colocar 1 e no lugar do J eu vou colocar o 2. Então, fica 2 vezes 1 mais 2. Eu estou sempre olhando para a regra de formação. Sempre eu olho para a regra de formação. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 2, igual a 4. O elemento 1, 2 será 4. Elemento 1, 3. De novo, no lugar do I, eu estou colocando 1. No lugar do J, 1, 3. Então, vai ficar 2 vezes 1, mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Determinei 3 elementos. Vamos para esses 3 aqui de baixo. Vou copiar a regra de formação aqui para que a gente possa ficar olhando para ela. A J. Elemento 2, 1. No lugar do I, eu estou colocando 1, 2. No lugar do J, estou colocando 1. Então, vai ficar 2 vezes I. E quem é I? 2. Mais J. E quem é J? 1. Então, fica 2 vezes 2 mais 1. Fazendo a multiplicação primeiro, fica 4 mais 1, que dá 5. E vamos para outro elemento. A2, 2. E vai seguindo sempre essa ordem. No lugar do I tem um 2, no lugar do J, 2 também. Vai ficar 2 vezes 2, mais 2. Fica 4 mais 2, igual a 6. A2, 3, para finalizar, fica 2 vezes 2, mais 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Acabei de determinar todos os elementos. Agora eu vou escrever a matriz. Elemento A1 é 3. Coloquei aqui. Elemento A1, 2 é 4. Elemento A1, 3, 5. Agora vamos para a segunda linha. Elemento A2, 1 é 5. Elemento A2, 2 é 6. E elemento A2, 3 é 7. Então, a gente conseguiu, através da lei de formação, a gente conseguiu construir a matriz. A matriz A seria essa matriz aqui. Os tipos de matrizes. De acordo com a quantidade de linhas, com a quantidade de colunas, algumas matrizes a gente chama de matrizes especiais. Uma delas aqui é a matriz linha. O que é a matriz linha? É aquela matriz que possui uma única linha. Só possui uma única linha. Tem 3 colunas, mas só uma linha. Então, a gente chama de matriz linha. Matriz coluna. A matriz coluna possui uma única coluna. Tá aqui. A gente percebe, tem mais de uma linha, mais uma única coluna. A matriz quadrada. Matriz quadrada possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Aqui a gente tem 2 linhas e 2 colunas.
Também poderia ter 3 linhas e 3 colunas, também seria uma matriz quadrada. E para finalizar, a matriz nula. A matriz nula, todos os números são zeros. Tá aqui, independente do formato, todos os números serão zero.